no ar com Sala de Opinião. E hoje entrevistando o historiador, o economista, jornalista Anísio Gureb. Anísio, a sua história é uma história interessante, uma história bonita, e você, um militante aí na luta pela preservação do nosso patrimônio, da nossa história. E isso é muito importante para um Estado que muitas vezes pouco valorizou aquilo que já tivemos e aquilo que temos. Da onde você veio, Anísio? Onde você nasceu? Eu nasci em Porto Velho, meu querido. Inicialmente queria agradecer aqui a acolhida que você está me dando aqui, parabenizar, né, a sua faculdade, que sempre que eu venho aqui eu me surpreendo, ter uma obra nova, uma obra gigantesca. E parabenizar também aqui pela sua atuação nesse canal, né? Parabéns à TV Porto Velho, parabéns a toda a equipe, né, que te acompanha aqui nesse trabalho. E dizer a você que é uma honra estar aqui com você, você que é um amigo de tanto tempo. Eu lembro de você ainda solteiro, namorando a Maria Silva, trabalhávamos junto na COSEP, né, na época do Teobaldo. Mas, Aparício, o que você falou é uma coisa interessante. A nossa cultura, ela realmente tem uma grande dificuldade pelo fato da grande miscigenação que aconteceu em Rondônia. Rondônia é um estado miscigenado. Na mudança de território para estado, Rondônia foi oferecida para o Brasil como um novo Eldorado. Convidou o catarinense, o paranaense, o gaúcho, o paulista, o mato-grossense, o goiano. Convidou essas pessoas todas para que viessem para Rondônia para ter um novo lote, para começar uma nova vida. Essas pessoas atenderam esse pedido. Por conta disso, para você ter uma ideia, Rondônia, quando passou a estado, tinha uma população de 600 mil habitantes, isso em 81. Hoje nós estamos com 1.800.000, veja você. Na mesma época passou o estado Amapá e Roraima. Amapá hoje tem 700 mil, Roraima tem 600 mil, cresceram um índice insignificante diante do nosso. E essa imigração também traz a sua história. O imigrante que vem, ele já vem para cá adulto, ou seja, a referência histórica que ele tem é da sua região, quando ele era criança. Os filhos nasceram aqui, mas os filhos escutem também a história do pai. E uma coisa interessante, então nós temos duas Rondônias, uma Rondônia amazônica, Porto Velho e Guajará-Mirim. Você passou do Candeias, o sotaque muda. É poita, poitão, não é? A pessoa já toma mate, chimarrão, polenta, dança vaneirão, catira. Por quê? Porque eles trouxeram a sua cultura. Isso é bom? Que seja agregada à nossa, mas que também a nossa continue, né, se prevalecendo, se fortalecendo. Esta é a razão pela qual eu vejo que a nossa cultura precisa, né, de um incentivo. As pessoas que aqui nasceram, como eu, que nasci aqui, eu nasci em Porto Velho, quando era território federal do Guaporé. Eu sou um tanto antigo. Eu sou de uma época que na minha infância nós tínhamos duas estações aqui, poeira e lama. Você sabia que era verão porque só tinha poeira, no inverno só tinha lama. Então, essas épocas difíceis é que fizeram aquela Porto Velho pacata, todo mundo se conhecia. E hoje nós precisamos, sem sombra de dúvida, né, precisamos resgatar nossa história. Um povo sem história é um povo sem identidade. E nós estamos em busca desta identidade, sem dúvida. As dificuldades daquela época eram muito grandes, todos sabem disso, e nós que vivemos períodos aqui bravos, difíceis. Você ainda pegou período difícil aqui. Peguei um período ainda um pouco difícil, com telefone difícil, com dificuldade de telefone. BR-364 sem asfalto ainda? Sem asfalto, né? Pegando aquele lamaçal todo, não tinha, a televisão era 2 dias, 3 dias depois que passava a programação. Quando não atrasava, o voo, aquela fita tipo goiabada atrasava, então repetia 10 dias no mesmo capítulo. Mas uma coisa interessante, eu sinto saudade daquela época. Era uma Porto Velho pacata, Aparício, uma Porto Velho que não tinha violência, as pessoas todas se conheciam, e uma Porto Velho que, fique bem clara, uma Porto Velho em que nós, filhos daqui, e os imigrantes que aqui chegavam, tinham um objetivo, trabalhar por essa terra. A gente hoje, infelizmente, nós não podemos esconder, a nossa cidade, o nosso estado, ele só vai para a manchete nacional com notícias negativas, Aparício. Operações aqui, operações ali. Nos entristece isso. Eu quero deixar aqui uma mensagem às pessoas que ficam criticando a Assembleia, criticando isso, aquilo. Gente, a Assembleia é perene, não é o Poder Legislativo, ele tem que existir. As pessoas que por lá passam é que cometem alguma coisa, então que fique bem claro. O Poder Legislativo, ele é soberano, ele precisa existir. Infelizmente, nós temos que escolher melhor nossos representantes. Essa é a razão pela qual tem acontecido algumas coisas que têm nos levado a manchetes negativas. Isso nos entristece, sim. Eu tenho amigos meus, época de faculdade, que às vezes entram em contato comigo, poxa, mais uma operação na tua cidade, no teu estado. É lamentável.
Naquele tempo não havia isso. Nós tínhamos um grande líder chamado Jorge Teixeira de Oliveira, Aparício, que dominava esse estado não com mão de ferro, mas com uma autoridade e com um respeito. Foi um grande governador e eu tive a honra de trabalhar com ele, você também trabalhou com ele. Então nós que tivemos um grande líder, aprendemos a trabalhar com honestidade. Foi um homem que saiu daqui, não se apropriou de nada que não fosse dele, que fique bem claro, sirva de exemplo aos que estão aí hoje. É preciso ter mais respeito com a coisa pública. Anísio, há pouco nós falávamos que você nasceu em Porto Velho. Exato. A sua família, qual a origem da sua família e como que viviam aqui na antiga Porto Velho? Meu pai nasceu, por incrível que pareça, próximo a um seringal, em um seringal próximo à localidade de Fortaleza do Abunã. Meu avô chegou aqui do Líbano, né? Naquele tempo era mascate, o popular marreteiro. Meu avô chegou aqui em 1915, né, para tentar vender, né, aproveitar a época do auge da borracha e vender suas coisas, suas marretagens, digamos assim. Com aquela mala vendendo? Com aquela mala vendendo, e o que é interessante, tudo, ou seja, o trajeto fluvial, parava de porto em porto, Fortaleza do Abunã, Vale do Guaporé, Guajará-Mirim, Vila Bela da Santíssima Trindade, Rolim de Moura do Guaporé, que não é esse Rolim de Moura que nós conhecemos. Então ele fazia esse percurso todo de barco, vendendo, parando nas localidades e vendendo. E aqui ele encontrou uma americana, ele veio do Líbano, né? E aqui encontrou uma americana chamada América Sadek, né? E a minha avó se engraçou do meu avô, acabaram casando, então nasceram 5 filhos. Meu pai mais velho, Anísio, o segundo chamava-se Américo, o terceiro Alberto, o quarto Emil e uma única filha chamada Zenia. Todos nasceram aqui, em Fortaleza do Abunã, que era, as pessoas não imaginam, mas naquela região tinham grandes seringais, Seringal Lorena, né? o seringal do Nova Aliança, esses seringais todos ficavam naquela região. E ali, próximo onde ficava Abunã, que era o grande ponto de compras da família Benesbi. Abunã era um grande centro comercial. Abunã era um grande centro, até porque, excluindo Guajará-Mirim, Porto Velho, era a terceira localidade que havia na região. Se tem uma ideia, as grandes festas aconteciam em Abunã. Você sabe por quê? Saía um trem de Porto Velho de manhã cedo, outro de Guajará-Mirim, se encontrava em Abunã para pernoitar. Então forró era em Abunã. Então a noite toda de festa, isso todos os dias. E lá tinha um grande hotel chamado Hotel Abunã, então era uma localidade de grande movimento. Tanto que o velho Saul Benesbi, o patriarca da família Benesbi, fez o seu local de compra de borracha naquela região. Então ele pegava aquela região toda ali, né, de Vista Alegre, todos os seringais em volta ali, Fortaleza do Abunã, e ali ele passou a ser o grande centro de compras, e ali ele embarcava a borracha para vir para cá, aqui embarcado no navio, e seguir mundo afora. Então meu pai nasceu em Fortaleza do Abunã, veio para cá criança, meu avô continuou em época de seringal, né, de borracha, e ele veio morar com o tio dele, que era o tio Vitor Sadek, pai do médico Vitor Sadek, que era irmão da minha avó. A minha avó chamava-se América Sadek, ela era irmã do senhor Vitor Sadek. Então, meu pai veio para cá estudar aqui, meu tio Vitor era comerciante, depois meu pai foi para Manaus, iniciou medicina, mas largou, disse que não queria ficar, que ele queria vir para cá, veio para cá, se meteu no movimento estudantil, não é? E aí, desde cedo, ingressou nessa vida aí e ficou por aqui. E Porto Velho, na minha época, na minha infância, era uma cidade, como eu falo sempre, de hábitos rudimentares, podemos dizer. Nós não tínhamos luz elétrica, Aparício. O telespectador não imagina o que é você ser energia elétrica, não ter uma água gelada para beber. As geladeiras eram geladeiras a querosene, muito mais caras do que um carro popular hoje. Então, nem todo mundo podia comprar sua geladeira. Então, as pessoas que tinham geladeira sempre convidavam alguém para ir na casa dela. Olha, tomar uma água gelada. Vai lá em casa hoje à noite, você vai tomar uma água gelada. Então, era o máximo aquilo. Não é? Então, épocas em que a energia, quando havia, naquele tempo não era Seron e nem Caerd, chamava-se SAALFIT, Serviço de Abastecimento de Água e Força do Território. Então, naquela época, a energia chegava por volta das 18h30, ou seja, 6h30, iniciando a noitinha, estava escurecendo, às 21h30, ela ia apagar. Só que antes da energia apagar, ela dava uma pequena piscada, ou seja, desacelerava o motor, para avisar que dali a 5 minutos iria apagar. Então, opa, já vai apagar, para todo mundo correr, pegar seu candeeiro, sua lamparina, acender a vela, para não se tropeçando no escuro. Então, dava um aviso de que ia ser suspenso o fornecimento de energia. Geralmente de 6h30 a 9h15, 9h30. Cerca de 2h30 a 3 horas de energia por dia. Consequentemente, você não tinha como ventilador para dormir, você dormia no calor,
época em que tinha muito mosquito, você tinha que usar o cortinado, o mosquiteiro também, né, o popular mosquiteiro, mas dormíamos de janela aberta. Aqui não tinha ladrão, não havia nada, a cidade era pacata. Pra você ter uma ideia, para ter um acidente de carro, naquela época só tinha Jeep rural, tinha que combinar, senão não batia um carro no outro. Eram épocas em que Porto Velho era uma grande família, Aparício. Aqui nós tínhamos dificuldade de alimentação, né? Aqui a gente não tinha muita escolha, a gente comia ovo de manhã. De manhã acordava, tomar café era pão com ovo, né? Na hora do almoço era ovo com arroz e no jantar farofa de ovo. E você tinha que ter cuidado, tratar bem sua galinha. Senão a galinha era sagrada, né? Se ela dormisse estressada, não quisesse botar ovo no dia seguinte, você não ia ter o que almoçar, você ia comer o arroz. E o interessante, Aparício, que nós aqui tínhamos a famosa... Eu fiz um artigo chamado Fila da Carne. Porque quando sabíamos que ia chegar um avião Búfalo de Belém trazendo carne, da Força Aérea Brasileira, da FAB, avisavam, né, pela rádio que ia ter carne no dia seguinte, e o nosso pai ia, coitado, às 2 horas da manhã, para deixar a cesta de cipó, era cesta de cipó. Na fila? Na fila. Então ele deixava a cesta às 2 da manhã, voltava para dormir e depois voltava para o mercado às 7 da manhã. Uma coisa interessante, a cesta estava onde ele deixava. Ninguém trocava o local da cesta. E quando você chegava no balcão, não pense que chegava lá, eu quero uma picanha, eu quero um filé. Não, você ia comprar 1 quilo do que estava no balcão. Se fosse um osso, tudo bem. Aquele osso dava umas 15 sopas, entendeu? Mergulhava um pouquinho, deu gosto, tira, para guardar para a semana que vem. Então era mais ou menos assim. Nós passamos aqui, podemos dizer às pessoas que não entendem, necessidades, Aparício, né? Mas éramos uma família pacata, que é interessante. Todo mundo sabia quem é que tinha nascido uma criança, quem foi ganhar um neném. Às vezes a pessoa pegava uma carne, um picadinho, uma carne moída. Olha, fulana está com um menino novo, coitada, ela não pegou nada bom, ela pegou um bucho, pegou uma língua, então vai lá, troca, olha, está aqui para o seu bebê. Então havia essa irmandade, a cidade se ajudava. Então era uma cidade de amigos. Isso é uma poesia, né? Então, Poesia, isso, né, que você está falando, Aparício, nós não tínhamos aqui o famoso táxi. Então as pessoas quando iam para o mercado municipal é onde hoje é o mercado cultural. Nós morávamos lá em cima na ladeira, na rua Rogério Weber, que à época chamava Major Guapindaia, próximo ao campo, a Pinheiro Machado. Então, muitas vezes, a gente ia comprar alguma coisa e tinha que subir andando. E era pesada aquela cesta de cipó. Então, você entrava num jipe de praça, que era o táxi, o nome de praça, pelo fato de ficar em frente à praça, né? Praça Getúlio Vargas, e dizia, olha, me leva na casa, eu quero ir para casa. Ele já sabia quem eu era, ele me conhecia. Todo mundo sabia que o Anizinho, que era eu, era filho do Anísio Goraieb. Todo mundo conhecia, as famílias sabiam quem eram as crianças todas. Você tem uma ideia, Aparício, eu até me emocionei, dia 4 de janeiro agora, no domingo, eu fui convidado para o aniversário de 90 anos de um senhor que era amigo da minha família, chamado Estelito Maciel. Seu Estelito, daqui um forte abraço a ele. E ele, quando me viu, ele se emocionou, porque ele não me via há cerca de 50 anos. Ele me viu criança ali, quando eu tinha 5, 6 anos. Naquele tempo em que nossas casas o piso era de taco, de madeira, né? Como não tinha luz elétrica, não tinha enceradeira, era escovão de puxar. E o seu Estelito trabalhava nessas casas todas, encerando as casas. Assim, um homem que lutou muito. Eu digo, olha, falei até para o filho dele, tem um filho que é procurador, outros são advogados, todos bem de vida. Eu falei, olha, você tem que se orgulhar muito desse pai, porque ele lutou muito para formar todos os filhos. Esse homem trabalhou encerando casa, de escovão. E na época em que ele começou esse trabalho, ele gostava muito de caça, teve um acidente, levou um tiro na mão, perdeu uma das mãos e continuou trabalhando com uma mão só, né? Então ele se emocionou quando me viu. É uma coisa assim que ele me conheceu, minha família, conheceu. Então Porto Velho tinha aquilo que eu falei, essa irmandade. É uma poesia realmente, né? Anizinho, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião. Um grande abraço aí ao seu Estelito pela sua luta e perseverança, né, com Porto Velho, com o estado de Rondônia. Um grande abraço para o senhor, seu Expedito, e felicidade. Muitos anos ainda de vida. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes.
O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltando com o Sala de Opinião aqui no Canal 12, na Rede TV e através de toda a rede da Associação Brasileira de TV Universitária, para 193 faculdades, universidades no Brasil. Anizinho, é uma grande satisfação poder aqui estar contigo conversando sobre a história de Porto Velho, a história de Rondônia, mas o que às vezes nos incomoda bastante, por exemplo, Abunã, um grande centro comercial, uma mobilização intensa para que naquela região, de repente, sai do nosso mapa. Desapareceu. O que deixou na história? Quais são as marcas que ficaram de Abunã? Abunã, quando começou, chamava-se Presidente Marques, né? Uma localidade, como eu falei, um grande centro de compras, um grande centro movimentado. Infelizmente, Aparício, não só Abunã também, como muitas desapareceram. A nossa antiga Mutum Paraná não existe mais, a Vila do Iata também. A Vila do Iata, as pessoas não imaginam, foi a primeira colônia agrícola do território do Guaporé, criada por Aloysio Ferreira, na década de 40. Não existe mais. Infelizmente, aquilo que eu falei para você ainda agora, a nossa história, ela está virando poeira, né? E nós temos que ir em busca disso aí. Abunã, como eu falei para você, o grande centro de Abunã tinha um carinho dos americanos. Quando a ferrovia foi construída pelos americanos, eles tinham uma atenção especial com Abunã, tanto que o hotel de Abunã foi construído pelos americanos. Um hotel de 2 pavimentos, aqueles casarões bonitos, feitos de madeira. E o Abunã, quando começou a surgir aquele ponto, já foi feita para ser o local exatamente do pernoite. Então, Abunã já nasceu para ser um grande centro. Felizmente, Abunã acabou junto com a nossa ferrovia. Existe algum documento, alguma parte fotográfica, alguma coisa com relação à mobilização de Abunã? Existe. Nós temos fotos do hotel de Abunã, nós temos fotos, inclusive existe um documento importantíssimo, escrito manualmente, manuscrito, um livro de movimentos de trem de Abunã, ainda na década de 60, década de 40, maquinista tal chegou em Abunã às 17h30 com a máquina 18, anotando o nome do maquinista, a hora que ele chegou, pernoitou, quando ele saiu, quando ele voltou. Então, são documentos importantíssimos. Agora, esses documentos estão na mão de ex-ferroviários. O poder público ainda não atentou para isso, e eu estou tentando conseguir esse documento para colocar no memorial Anísio Guaraíebe, que foi inaugurado há pouco tempo. Anizinho, esse seu trabalho como historiador, como jornalista, e a história de Rondônia, foi isso que te motivou a escrever? É uma garimpagem, Aparício. Eu me interessei pela história quando eu fui morar em Belém, nos anos 70 ainda. Né? Nós não tínhamos aqui literatura nenhuma sobre a história de Rondônia, não sei a Ferrovia do Diabo, que era especificamente sobre a Madeira Mamoré. Então eu me interessei, Aparício, garimpando, eu me interessei procurando as pessoas que sabiam. Meu grande mestre, em dezembro agora, se estivesse vivo, completaria 100 anos, capitão João Menezes, né? Quem não conhece, né? Faz falta, e saudade, né? Faz falta. Foi o primeiro historiador desta terra, eu digo sem medo de errar, foi a primeira pessoa a ter uma coluna no jornal Horto Madeira, chamada História Antiga, contando a história de Porto Velho. Teve a paciência de me ensinar, de me receber na casa dele, de me explicar, de me passar fotos, de me contar fatos que ele viveu, que ele vivenciou. Então, Aparício, essas pessoas que tiveram a paciência, doutor Ari Pinheiro também me recebeu na casa dele, me contava. Eu fui vizinho simplesmente de um senhor chamado José Otino de Freitas. Para quem não sabe, doutor José Otino de Freitas, um piauiense, chegou no estado do Acre na década de 40, lá construiu o Palácio Rio Branco, depois veio a Porto Velho para construir o Palácio do Governo, Presidente Vargas, construiu o Porto Velho Hotel, Carmela Dutra, algumas casas do Caiari, ou seja, o homem fez a cidade. E era meu vizinho, e eu tenho fotos dessas obras todas ainda em andamento, que ele me passava. Eles diziam para mim, poxa, você se interessa por história, meus filhos não estão nem aí, que bom que você gosta, Nizinho. E tinham paciência de me receber, Aparício, veja bem, quando eu ia passar férias aqui, com um lanche da tarde para me contar essas coisas. Então fui um privilegiado.
Eu aprendi história não com quem conhecia, mas com quem fez a história. Eu tenho uma coisa muito interessante, porque eu tive o privilégio de entrevistar o doutor Ari Pinheiro. Ari Tupinambá Pinheiro. Doutor Ari, colega médico, na residência dele, tomando um café da manhã. E eu fiz um programa, naquela época que eu trabalhava na TV Rondônia, eu tive o privilégio de fazer um programa com o doutor Ari, e eu tenho esse programa. Eu acho que nós vamos passar aqui para as pessoas... pegar uns trechos. É importante, olha, Aparício, eu tive a honra de entrevistar Walter Bártolo também. Logo depois o Walter Bártolo faleceu. E eu me emocionei, porque a primeira vez que olha bem, Anísio Goreb Filho, andei de carro, se é que carro é Jeep, foi num Jeep com Walter Bártolo. Meu pai nunca comprou um carro, meu pai morreu, nunca dirigiu. Meu pai não sabia dirigir, ele nunca aprendeu a dirigir. Então a primeira lembrança que eu tenho de andar num carro foi num Jeep, que o Walter Bártolo chegou no bairro Caiari ali, chamou o filho dele, o Wagner, o Enio, Anizinho, vamos andar ali. Pai, posso ir? Subir, achei o máximo andar num carro. Então a imagem que eu tenho daquele homem, que eu chamava de tio. Naquele tempo a gente tinha esse hábito, né? Os amigos do pai chamavam de tio. Né? E eu fui entrevistá-lo e o Walter Bártolo já não enxergava direito, eu me emocionei. Então essas coisas a gente guarda com o maior carinho. São pessoas que fizeram. O Walter Bártolo foi o primeiro filho de Porto Velho a gravar um LP. Gravou um LP chamado O Desconhecido. Todas as músicas de autoria do Walter Bártolo. E era muito bom ouvir o Walter Bártolo cantando na Celeste. Muito bom conviver com ele, né? Um boêmio, né? E o Erron, eu tive o privilégio de conviver com ele na Academia de Letras. Sem dúvida, né? Então, você é um dos fundadores também da Academia. Exatamente. Então foi muito bom conviver com o seu Erron também. Ele deixou realmente uma grande marca para a história e para a cultura de nosso estado. As pessoas muitas vezes não valorizam, né, a nossa história, não valorizam as pessoas que fizeram a história. E o que você está falando é uma coisa interessante. Eu sempre briguei por isso e eu luto para que a gente coloque, pelo menos na grade escolar, do ensino médio, alguma coisa com história de Rondônia, mas não só quando for fazer um Enem, mas para que saibam. Por exemplo, nós temos uma praça no centro da cidade chamada Jonatas Pedrosa. Eu fui uma vez numa escola e perguntei se alguém sabia quem foi Jonatas Pedrosa, mas os alunos não sabiam. Foi a segunda praça mais importante de Porto Velho, construída, né, na década de 30. A Praça Jonatas Pedrosa, meu amigo, é uma homenagem ao governador amazonense que criou o município de Porto Velho. Mas as pessoas não sabem quem foi, por quê? Porque nós não temos o hábito de estudar. O estado do Acre tem, eles estudam sua história. O Pará também tem. E eu me interessei por história quando fui morar em Belém, em 72. Naquele tempo, lembra? Era científico, né? Hoje é ensino médio, né? Eu fiz científico. O científico. A gente faz exame de admissão. Ia para o científico e uma coisa interessante. E eu cheguei lá e, em Belém, minha turma sabia do científico, porque agora era Magalhães Barato, porque a Praça era Brás de Aguiar. Eu digo, gente, em Porto Velho nós não sabemos nada da nossa história. E comecei desde então, Aparício, em busca dessa história. Então, é um sacerdócio, é uma loucura, é uma garimpagem, digamos assim. Anísio, às vezes eu fico com inveja do Acre. Eu também tenho. Às vezes eu fico com inveja do Acre. Dúvida. Porque a vontade dele de contar a história, de fazer a cidade realmente ser contada, né, e ser acreditada é muito interessante. Aparício. A vontade. O que nós temos que fazer para que Porto Velho, Rondônia, realmente adquira esse gosto pela nossa história e pela nossa cultura? Aparício, o Acre, o povo do acreano é tão bairrista, Aparício, que eles têm uma bandeira imensa. De qualquer ponto da cidade você vê aquela bandeira hasteada. A bandeira é tão grande que a base dela é uma praça. Você tem uma altura que ela está. E o que acontece? O povo acreano, ele é um povo bairrista e que não abre guarda para qualquer político. Se você é de Rondônia, vai morar em Rio Branco, você pode morar tranquilamente. Agora, não se meta para se candidatar, que você não passa em convenção nenhuma. Por quê? Porque você tem que ter um tempo, tem que mostrar serviço, mostrar trabalho. Nós hoje aqui temos um grande problema, rapaz. Você quer ver um exemplo? O governador de Rondônia é goiano. O prefeito da capital é carioca. Nós temos 3 senadores, 2 catarinenses e 1 paranaense. Nós temos 8 deputados federais, nenhum nasceram em Rondônia. Está aí a razão disso. No Acre não tem isso, no Amazonas não tem isso, no Pará não tem isso. Né? Então, essa miscigenação, essa imigração causou isso. Por favor, que fique bem claro, não estou aqui reclamando. A imigração teve o lado positivo. Rondônia, esse estouro que deu esse crescimento devido à imigração, porque essa imigração descobriu a vocação agrícola de Rondônia.
força de Rondônia no campo, pecuária, agricultura, tudo isso. Rondônia nunca plantou nada antes de vir para cá, essa imigração. Mas o senhor teria alguma sugestão para nossas autoridades com relação ao que fazer para melhorar esse incentivo à história e à cultura do Estado? Sem dúvida, precisamos, acima de tudo, preservar a nossa história e, acima de tudo, trazer os filhos dos imigrantes, entendeu como é que é? Para que eles atentem para a história local. Porque, Aparício, eu vou fazer palestra em Ji-Paraná, quando eu falo da Madeira Mamoré, pergunto se aquela ferrovia era em Porto Velho. Eles não sabem que teve uma ferrovia, porque eles são muito distantes do centro. Geograficamente, Porto Velho está muito distante dos grandes centros. Nós hoje temos, Aparício, 25% do eleitorado. 25% do eleitorado rondoniense. 75% está no interior. Então, a força do interior é muito grande. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que houve migração na capital, o interior foi muito maior. Rondônia é o único estado brasileiro em que os municípios competem com a capital em desenvolvimento. E Ji-Paraná é uma metrópole. Né? Você pega o estado do Amazonas, tem 3 milhões de habitantes, 2 milhões e meio em Manaus. Os outros municípios vão pulverizar 500 mil habitantes. Você chega no Ceará, tem 5 milhões, tudo bem, mas 4 milhões tem Fortaleza. O Acre é quase a mesma coisa, o Acre tem 400 mil só a capital. Os outros municípios todos vão dividir 150 mil habitantes. Aqui não. Você pega Ariquemes, Cacoal e Ji-Paraná, junto aos três, já ultrapassou a população de Porto Velho. Então, é muito difícil a gente fazer um reparo a isso. Né? E o município que nós temos com uma população e com uma densidade eleitoral mais significativa, está a 200 quilômetros, que é Ariquemes. Vou te dar um exemplo. Tivemos uma eleição em que o pequeno município de Rolim de Moura, com 40 mil eleitores, elegeu um governador, 2 senadores e a deputada federal mais votada, em uma eleição só. Lá só tem 40 mil eleitores. Nós temos 225 mil aqui. Cerca de 230 mil, 240 mil hoje. Por que isso? Porque no raio de 30 quilômetros em volta de Rolim de Moura, você tem uma grande população. Você tem mais uns 15 municípios. Ji-Paraná, a mesma coisa, está no centro do estado, em volta dele. Se é um prefeito bom naquele município, aquela gestão dele repercute em todo o cinturão em volta. São muitos municípios. E aí você agrega eleitores. Porto Velho está distante. Se bem que há muito tempo nós não temos um bom prefeito. Anísio, vamos fazer aqui um pequeno intervalo de sala de opinião, mas antes eu quero só avisar a Vilhena que os cursos de pós-graduação da Finca Vilhena já estão abertas as inscrições. Então, aí na Finca Vilhena, as inscrições estão abertas para o curso de pós-graduação. Mas vou fazer um pequeno intervalo e já voltamos já com sala de opinião. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião, entrevistando Anísio Goraieb, jornalista, historiador, economista e um lutador aqui pela preservação do nosso patrimônio, da nossa história. Anísio, eu estava falando da distância, né, dos geográficos, dos conhecimentos, e devido ao próprio processo migratório. Mas um Conselho Estadual de Educação, eu acho que ele teria um papel importantíssimo. Sem dúvida, sem Por dúvida. que a gente não mobiliza o Conselho Estadual de Educação para que a gente possa realmente colocar na grade curricular a história verdadeira de Rondônia, entendeu? A motivação para o nosso potencial cultural?
Antes que eles fizessem, eu já estou fazendo, Aparício. Eu recebi esse ano que passou, em 2014, eu recebi alunos de 14 municípios para virem para Porto Velho para fazer um tour comigo. Então, já é alguma coisa. Lógico. Esses alunos chegam em Porto Velho, se hospedam no Sintéro, eu faço uma palestra no auditório do Sintéro com eles, à noite, o dia que eles chegam, no dia tarde, à noite. No dia seguinte, fazemos um tour pelo Centro Histórico, pela Catedral, pela antiga Câmara de Vereadores, que agora foi restaurada. Vamos ao edifício Monte-Líbano, no Mercado Cultural, Palácio do Governo, Rua Divisória, antigo Porto Velho, até o prédio da Uni, isso tudo andando. Depois vamos à Praça da Caixa d'Água e encerramos na Madeira Mamoré. Então, eles já estão conhecendo. Então, querendo ou não, eles já levam esse conhecimento. Já temos agendado para o ano que vem um pouco mais. Já temos 22 escolas de vários municípios. Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Alvorada do Oeste, Alta Floresta. Esses alunos vêm para cá, Ji-Paraná, sem contar os que eu vou também levando um pouco da história. Infelizmente, eu não tenho tido, digamos assim, muita aceitação fora do eixo da BR. Entendeu? Não fui ainda em Machadinho, não fui ainda ali em Espigão do Oeste, mas eu pretendo atingir, porque é difícil, humanamente impossível. Sou só eu. Né? Para você ter uma ideia, num dia só fiz 4 palestras, Aparício. É difícil para mim. Né? Como é que eu faço? Para eu chegar num município desse, é difícil, tenho despesa. Então, eu vou fazer palestra numa faculdade, tipo uma Facimed, que é em Cacoal. Facimed me contrata, me paga por uma palestra. Como eu estou em Cacoal, eu procuro a rede pública e faço 3, 4. Porque eu já estou lá. Hospedagem, tudo, quem está me pagando é a Facimed. Estão me patrocinando. Então, já que eu estou naquele município, eu procuro a rede pública estadual e vou fazer palestra. Faço a mesma coisa de Paraná. Quando eu vou de Paraná, na Uniaselv, na Unopar, vou no IFRO, vou na Unir de Ji-Paraná fazer palestra, mas eu vou também no Júlio Guerra, eu vou no Jovem Gonçalves Vilela, nas escolas públicas fazer a mesma coisa. Então eu junto isso aí e cada vez que eu vou eles se interessam, aí eles passam a vir. E quando eles vêm é melhor, porque eles vêm para cá e ficam fascinados com a Madeira Mamoré. Eu vi, começou já uns 10, 15 dias atrás, um movimento nas redes sociais com relação à preservação da fachada do Cine Teatro Resc. Exatamente. Eu acho que é muito interessante, muito importante, mas não cabe ali ao município. É o poder público. Por exemplo, aquilo é particular. É particular. Se o município ou o Estado tivesse interesse em preservar, desapropriasse. Olha, eu vou adquirir isso aqui, está aqui X, eu quero. Né? Simplesmente pertencia à família Resc, o herdeiro chama-se Valdinei Resc. Então, o Val vendeu, não sei se alugou, se vendeu para aquela igreja. Então, se a igreja comprou e se ninguém for fazer nada, quando vê, já está abaixo. O que aconteceu com o cinema, o Cine Brasil. Cine Brasil ali na 7 de setembro, entre o Presidente Dutra e José de Alencar. Hoje é uma loja. Tiraram todas as cadeiras do cinema e é uma loja de eletrodomésticos. Então, eu acho que se o poder público não faz a sua parte, nós não adianta a gente gritar. O poder público tem que se sensibilizar, como aconteceu com o prédio da Câmara. A mobilização, por exemplo, pela preservação da fachada do Cine Resc aqui na capital de Porto Velho. Por onde começar? Exato. Nós teríamos que, pelo menos, sensibilizar a Secretaria de Cultura, sensibilizar o IFAM, se tiver interesse, certo? E sensibilizar a Fundação Cultural do município. E aí tem que ver se o município tem interesse em desapropriar. Isso aí é um processo longo. Até acontecer, o cara já derrubou, já botou abaixo. É dele, né? Patrimônio. Legalmente, eu até vi no Face algumas coisas, digo, gente, nós podemos até ir para frente e gritar, mas ele vai fazer vídeo de mercador. E se nós formos tentar quebrar alguma coisa, vai ser pior, vai acabar preso. Nós temos que entender que é direito adquirido. Se ele comprou, se ele alugou, se ele tem autorização do proprietário, não sei de quem é aquilo mais, não sei se da família Resc, então o direito é dele. Infelizmente, legalmente, ele está fazendo o que ele tem direito de fazer. Infelizmente, a realidade é essa. Agora, se o poder público não se manifesta, se o poder público não vai em busca da desapropriação para poder iniciar pelo menos um processo, não podemos fazer nada. O cidadão, o que ele pode é reclamar, se mobilizar, mas também não pode chegar e proibir. Tem alguém catalogando esses nossos patrimônios, esses nossos prédios? Existe o SP, o Serviço de Patrimônio da União, que está catalogando, existe o IFAM, né, que é o órgão federal, mas é preciso, Aparício, que a gente tenha também o maior, maior ação do Estado, através da Secretaria de Cultura, se bem que não é Secretaria, é Superintendência, né? Nós precisamos de uma CECEL mais atuante,
precisamos que a nossa cultura volte a ser como era do tempo do Teixeirão, quem não lembra, né? O que aconteceu Os com a eventos Secretaria de culturais se Cultura? acabaram, os eventos culturais se acabaram, né? A gente não sabe onde é que vai ser o Flor do Maracujá desse ano, porque cada ano é num lugar, né? Era onde era ali ao lado do Cláudio Coutinho, quando começou, você lembra, ali na Pena Machado, que era uma maravilha ali. Depois mudou para lá, para o lado de onde é o prédio da Assembleia hoje. Depois foi lá para o Parque dos Tanques, onde hoje tem aquelas pessoas alojadas lá, né? Aqueles acampamentos. Esse último ano foi, depois de um ano, foi para um prédio particular, atrás da Sabenalto, da família Benesbi. E esse último ano foi lá na Zona Leste, já ao lado da Escola Flora Calheiros Coutinho. Mas já não era, não era mais o que acontece? Aquela mostra de quadrilhas, aqueles eventos que tinham, aquele glamour, era o maior arraial da região. Acabou. O nosso carnaval de rua não houve ano passado, devido às enchentes. E esse ano, será que vai haver? Então, é preciso que as pessoas, pelo menos, mantenham nossas tradições, né? Você lembra do Diplomata e Caiarina? Presidente da Caiarina. Não é? Eu gosto muito de carnaval. Então, esse tipo de coisa é lamentável. O duelo da fronteira chegou a ter uma força muito grande. Também acabou. Você sabe que eu tinha uma esperança muito grande que Guajará-Mirim ia adquirir uma força econômica. Sem dúvida. Isso, turismo seria muito grande na região. Pelo menos uma vez por ano, o que acontece em Parintins. As pessoas não têm noção, Aparício. Uma vez por ano, o município de Parintins arrecada para se manter o ano todo, com o turismo. As residências todas, as pessoas preparam cômodos para receber turistas do mundo todo. Agora, nós podíamos fazer igual. Eu sempre digo, o que é bonito, o que está certo, podemos copiar, não vamos copiar coisa errada, não é? Anísio, você tem um programa de rádio. Tem um programa aos sábados chamado Porque Hoje é Sábado. Esse programa surgiu por acaso. Eu nunca pensei em fazer rádio na minha vida, muito menos televisão. Eu tinha um amigo meu que tinha um programa de rádio, ele me chamou para dar uma entrevista, nunca esqueço. Uma entrevista para falar sobre Porto Velho. Eu já escrevi alguma coisa nos sites todos e eu fui. E aí passou um tempo e ele me disse, olha, eu vou ter um outro programa numa FM. Eu fui primeiro numa rádio AM chamada Rádio Boas Novas, da Igreja Assembleia de Deus. Eu fui na Rádio Boas Novas e disse, olha, tem outro programa, você pode ir no outro? Eu falei, posso. Outra na Rádio Transamazônica FM. Quando acabou o programa, no sábado, eu disse, olha, eu vou ter que viajar meio-dia, daqui a pouco eu vou embora, que minha mãe está passando mal, minha mãe está doente, queria que você fizesse o programa para mim 2 sábados. Eu falei, como? Eu nunca fiz, não, quebra o galho para mim. Eu fiquei, e ele não voltou mais. Eu fui ficando, aí o dono da rádio disse, olha, você não quer ficar? Acabei ficando no horário. Aí era uma rádio comunitária, onde eu aprendi muito, não resta a menor dúvida, depois recebi o convite para ir para a Rádio Cultura FM, né? Já é uma rádio com um alcance maior, e nós estamos na Rádio Cultura apenas eu e o William Ravelli Martins, que você conhece, né? E nós temos um produtor musical chamado João Wilson Gondim. João Wilson louco por música, né? Então nós estamos com esse programa de rádio já há algum tempo, né? Então todos os sábados, chama-se Porque Hoje é Sábado. Tá certo? Sucesso. Rádio Cultura, de 11 a meio-dia. A gente tem... a repercussão é muito boa, graças a Deus as pessoas gostam do formato do programa. Você interage com os ouvintes? Esse ano vamos começar. O problema de interagir é que a rádio, o formato da rádio não podia. Agora já tem o híbrido, já vão poder entrar ao vivo, né? Então eles interagem muito pelo Facebook, mas agora vão entrar ao vivo, fazer perguntas, opinar, perguntar. Então esse ano vai ser bem diferente, se Deus quiser. Anísio, a gente sabe que Porto Velho, em anos dourados, tinha uma vida noturna magnífica, sem dúvida. Uma vida social, onde a sociedade realmente frequentava, era a elite da cidade, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, mas vamos falar daqui a um pouquinho, depois dos nossos comerciais. Okay. Intervalo. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte.
baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltando com Sala de Opinião aqui no Canal 12 e através da Rede TV também, para todo o estado de Rondônia. E não esquecendo de avisar a Vilhena que Finca Vilhena está com as inscrições abertas para os cursos de pós-graduação. É interessante procurar aí em Vilhena a faculdade Finca. Mas, Anísio, grande prezado Anísio, vamos falar um pouquinho, voltar um pouquinho à história. Porto Velho era uma cidade que tinha um glamour muito grande, uma noite movimentada. Como que eram as noites de Porto Velho no início do século aqui? Os primeiros clubes, na verdade, o primeiro clube social surgiu de um antigo refeitório americano chamado Refeitório General Messi, onde o ferroviário tinha um casarão de madeira chamado Refeitório General Messi, e aquele refeitório foi construído em 1917. Você tem uma ideia do tanto de trabalhadores que tinha na Madeira Mamoré? Aquele refeitório servia até 2.000 refeições por dia. Como era o maior salão que havia na época, final do mês, os americanos tinham hábito, nós copiamos, faziam o aniversário do mês, Natal, comemorava Natal ali, Ano Novo, e em 1919 resolveram, olha, sabe uma coisa? Vai sair, vai virar um clube. Então virou o Clube Internacional. Primeiro grande local de festas. Você imagine a época, os americanos dominando a cidade, o idioma em Porto Velho era o inglês. Primeiro jornal impresso em Porto Velho, The Porto Velho Times, né? Então imagine os grandes clássicos de jazz, as bandas americanas de jazz. Você imagina o que era o glamour daqueles bailes ali, aquela época dos homens todos de linho engomado, né? Chapéu, guarda-chuva. Então eram grandes bailes, né? As mulheres com aqueles belíssimos chapéus vindo da Europa. Então realmente Porto Velho tinha uma noite que fervilhava. Sem falar nos grandes Black Power, que eram os americanos barbadianos, que também já cantavam muitas músicas, já tinham suas canções. Tínhamos um bairro chamado Alto do Bode aqui. Por quê? Pelo fato de no Alto do Bode, onde tinha uma concentração de barbadianos, só falavam inglês entre eles, o pessoal da cidade não entendia, estão tudo berrando que nem bode, porque não entendia o que eles diziam. Daí vem o bairro Alto do Bode, né? E aí, depois de muito tempo, surgem os outros clubes, Imperial, e teve o mais glamouroso já na década de 50 e 60, que era o Bancrévia Clube, né? Ficava na esquina da Carlos Gomes com a Campos Sales, que era o clube da elite. Na outra esquina, onde hoje é o Porto Shopping, já na esquina ali da Unimed, ali ficava o Danúbio Azul Bailante Clube. Tínhamos um clube todo de madeira chamado Ipiranga, né? Onde hoje é Embratel, ali na Avenida Farquhar. Então, e o ferroviário, que depois de um certo tempo, o próprio Internacional virou ferroviário. Então, tinha os grandes bailes. Na nossa infância, na nossa juventude, lembro dos grandes bailes de debutantes. Naquela época, a filha, quando fazia 15 anos, o pai pagava uma taxa no clube, no Bancrévia, para que a filha debutasse. Então, todo mundo bem vestido, de smoking, né? Vinha algumas bandas de Manaus, Bluebirds, algumas bandas embaixadores, né? Os Bárbaros de Rio Branco. Então essas bandas vinham a brilhantar e muitas vezes traziam artistas. A época da Jovem Guarda, para cá, nós víamos grandes artistas, Gerry Adriane, Vanderleia, Erasmo Carlos, o próprio Vanderlei Cardoso também, Aguinaldo Timóteo. Essas pessoas, os VIPs, vinham aqui para cantar nesses grandes bailes de 15 anos, que eram os bailes de debutantes. Depois de um certo tempo, esses clubes foram se tornando obsoletos e surgiu, então, a grande varanda tropical, o lugar da elite da sociedade, ou seja, o creme do creme, né, da sociedade porto-velhense. E a varanda tropical foi uma varanda que surgiu no antigo Porto Velho Hotel, que era o lugar mais glamouroso da cidade. Então foi a lanchonete, varanda tropical, o local ali, onde nós conhecemos o misto quente. A gente ouvia falar, mas não sabia o que era. E onde tomou-se o primeiro sorvete com calda em Porto Velho. Você imagina o máximo, aquelas taças de alumínio, você tomar uma calda de chocolate, calda de morango, né? E a dona Nilce, ela inovou. Eu tenho uma foto fantástica da varanda tropical, que está o doutor Otino tomando sorvete com calda, e naquela época ela foi no Copacabana Palace, ela trouxe aqueles guarda-sóis
para colocar 4 guarda-sóis na varanda do Porto Velho Hotel. Então, a varanda tropical era o lugar de maior glamour. Foi o local, depois de muito tempo, né, onde teve a primeira banda de bossa nova com música ao vivo, né? A banda chamava-se Bossa Nova, que tocava Paulo Santos, Zé Ricardo, Manga Rosa, João Miguel. Então, essas pessoas tocavam naquela banda e era o local de maior glamour. Até porque o Porto Velho Hotel, por ser o melhor hotel da cidade, hospedava a tripulação da Paner, da Paraense, da Cruzeiro do Sul, né? Estava surgindo a VASP, né? E também, periodicamente, aqui pousava o Lloyd Aéreo Boliviano. Então, realmente, o local mais chique de Porto Velho era a antiga varanda tropical. Posteriormente, depois que o hotel foi desativado, surgiu o Joá Palace Hotel, que foi muito famoso, né? Um local onde nós passamos a conhecer a Luz Negra. Ninguém em Porto Velho sabia o que era a Luz Negra. E tinha um colunista social chamado Roberto Vieira, então ele foi fazer a Noite da Luz Negra em Porto Velho. Mandou que todo mundo viesse de branco, então lotou aquele Joá Palace Hotel, todo mundo querendo saber por que era para ir de branco, e ninguém sabia por quê, mas foram. O certo é que quando acendeu a Luz Negra, meu querido Aparício, meu caro telespectador, todo mundo encantado com aquele tom lilás no branco, todo mundo apontava para aquela coisa, batia foto, apontando que era o máximo aquela coisa, aquele tom lilás no branco, né? Naquele tempo não tinha câmera digital, nem era no celular, né? Você empurrava um botãozinho, rolava na máquina, tirava o filme, botava num copinho de plástico, lembra aquela embalagenzinha? Levava para o Foto Natal, Foto Pereira para revelar, ia buscar o filme uma semana depois, quando o cara via, disse, mas não pareceu nada lilás. Claro, pô, a foto é preto e branco ou preto e lilás. Então, essa era a nossa juventude aqui, do Joá Palace Hotel. Boate mesmo, propriamente dito, tinha das mulheres da vida fácil, que sempre houve, né? Maria Eunice, Anitta, Tartaruga, sempre houve. E nós somos de uma geração que, naquele tempo, essas casas eram frequentadas pelos políticos, pelos coronéis, e por incrível que pareça, uma época em que as mulheres eram submissas, dependendo dos maridos, e eu lembro que eles diziam assim, eu vou sair com meu amigo, não sei que hora eu vou chegar. Chegava em casa de madrugada, cheio de batom, e a mulher não podia reclamar, não podia dar um pio. Então, eram épocas difíceis. E essas mulheres das casas noturnas vinham de onde? De Goiânia, de Belém, de Manaus, né? Então, eram mulheres que vinham de fora para cá. E na época em que as mulheres usavam os perfumes da Avon, era o sucesso. Toque de Amor, Topázio, né? Charisma. E os homens usavam Lancaster, Pinho Silvestre, da Febo, um verdinho, né? Então, era a época em que os homens usavam brilhantina, o chão era de cimento liso, né? Os homens não usavam sapato de borracha para poder deslizar no salão, tinha que sapato de sola mesmo, né? Então, naquele tempo, era bacana. A Maria Eunice ficava numa cadeira de balanço ali, eu sei porque eu não... Você não frequentava, né? Não, pela idade, né? Não vou, né? Pela idade, mas ficava numa cadeira de balanço e as moças todas passavam no crivo dela, né? Na hora de ir para o salão, tipo 8h30, 9 horas, na hora que chegavam os clientes. Eu ficava na cadeira, a menina vinha, dava uma rodada, roda aí, tá bom, pode ir. Não, essa roupa tá feia, vai trocar. Então era desse jeito. E as mulheres vinham todas produzidas com penteado, tipo uma casa de cabo, aquele rococó bem grande para cima, assim, com aquele laque, né? E era o máximo aquilo, a gente lembra, e eu era amigo do filho da Maria Eunice, que é da minha idade, o Lúcio, que mora no Rio, que é advogado hoje. A gente com 14, 15 anos ficava ali na casa dele, que ela morava atrás da boate, só olhando. Eu acho que o senhor tinha batimento, sabe? Épocas de peraltice. Mas, Anizinho, nós estamos vivendo um momento novamente, preocupante, que é o momento das cheias, as águas estão subindo. Como que qual é a sua previsão com relação às providências que o município, que o Estado estão tomando para que a Madeira Mamoré não venha a sofrer novos danos? Paris, a notícia que nós tivemos hoje é que hoje o nível do Rio Madeira está há 1 ano na mesma data do ano passado. Hoje, aliás, ele está 1 metro acima do mesmo nível do ano passado, hoje. Então, a previsão pode ser de uma cheia maior. Infelizmente, Aparício, não foi feito nada para preservar essa nova cheia. A gente sabe que um muro de proteção custa muito dinheiro e demora muito para ficar pronto. Agora, eu acho que poderia o poder público interditar, pelo menos por um período, essas obras aí, até se reparar o erro. Alguma coisa, erro de cálculo aconteceu, não é possível. Por quê? Porque a BR vai fechar novamente para o Acre, se continuar a mesma cheia, nós vamos ter Jaci-Paraná, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, todas isoladas mais uma vez.
Infelizmente, não foi feito nada, né? Não só para se evitar uma nova cheia, ou responsabilizar o responsável por isso, como também pelas pessoas que continuam naqueles acampamentos lá, a cerca de 50 graus, né? Naquelas cabanas lá. Que até hoje não houve solução. Não foi feito nada, solução nenhuma, estão morando lá. Um ano passou e nada aconteceu. Né? Então é preciso, e o que é pior, e o poder público, o governo federal fala que já mandou não sei quanto, até agora não chegou por aqui nada, né? Dito pelo próprio governador. Então, o recurso que ficou de vir não veio. Então, ele mandou apoio, através da Defesa Civil, mandou avião, mandou alimentação, mandou cesta básica, mas recursos financeiros não chegou. Então, como essa obra é federal, quem tem que reparar o erro é o governo federal. Porque Rondônia virou hoje, Aparício, essas duas grandes obras não são para Rondônia, para gerar energia para Sul e Sudeste. E o que é pior, o ICMS é cobrado onde a energia é consumida. Para cá fica pouca coisa. Então, Rondônia está socorrendo o sul e o sudeste do país de um apagão, né? E o governo federal precisa olhar para nós com mais carinho. Nós estamos resolvendo um problema energético do país e não estamos tendo as compensações necessárias, sem sombra de dúvida. Anísio, eu sei que é extremamente preocupante, eu acho que todos nós do Estado, e principalmente aqui da capital, continuamos muito preocupados, porque não conseguimos ver algo efetivo, né, na realização que possa conter essas águas. Né? Não foi feito nada. Não foi feito nada. Absolutamente nada. Nada. Eu vi a prefeitura jogar outro dia umas carradas de... Não, aquilo é brincadeira, né? Infelizmente, daquilo de nada adianta. Infelizmente, E já foi feito isso de outras vezes? Já não adiantou nada. Eu digo para você, Aparício, ali é uma obra caríssima que quem tem a obrigação de fazer é o governo federal. O que nós precisamos é de uma bancada forte para enfrentar o governo federal para poder reparar o que foi causado. Mas e as usinas? As usinas podem continuar desde que protejam a cidade. Não, eu estou falando, ela não é responsável também pelas... Exato, mas aí quem tem que executar é o governo federal, porque quem acompanha as obras não é o Estado. Então o governo federal tem que chamar aí os diretores da usina, do consórcio, olha, o que aconteceu, vamos arrumar isso, acabou. Porque um muro de contenção ali não é uma obra barata, é uma obra muito cara. Mas quem tem que fazer é o governo federal. Aqui é uma capital, uma cidade. A cada ano que aconteça uma situação dessa, a cada ano vai invadindo mais, acabando o bairro do Triângulo. E aí? Né? As pessoas não foram indenizadas até hoje, Aparício. Esse é o problema. Infelizmente. Eu acho que o governo federal tem a obrigação de chamar, responsável pelo consórcio, olha, o que está vendo, o que pode ser feito, isso. Então, vamos fazer. E determinar. Senão, não sai. Professor Anísio, quero agradecer imensamente a sua participação aqui em Sala de Opinião. Estar perto de você, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, não só por você, pela sua família. Um beijo à minha querida Maria Silva, querida Mariana, que me chama de tio. Para mim é um orgulho ter uma sobrinha com um potencial político tão grande. Eu sempre disse a ela, né? Sempre uma vez ela me chamou para uma sessão solene do Nossa Senhora Auxiliadora, que há muitos anos, e eu tive lá na tribuna e falei, olha, você é a menina que vai brilhar nesse estado politicamente. E a gente está vendo, e eu não estava errado. Então, um beijo para a Mariana, para o Maurício, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, para mim é uma honra. Estou à sua disposição. Aqui, a Sala de Opinião está sempre aberta. Será um prazer sempre recebê-lo constantemente aqui. Assim que for possível, a sua vinda ao programa será muito bem-vindo. E boa sorte e vamos lutar para que a nossa história, o nosso povo sejam realmente respeitados, né? Obrigado. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.